Bom, pessoal, vamos iniciar as nossas aulas. Lembrando que nós vamos focar a partir do capítulo 2, né, mas vamos fazer uma espécie de resumo do capítulo 1. O capítulo 1, ele fala basicamente esse padrão, né, modelo que o Sócrates imprimiu à filosofia. E, inclusive, o padrão também da metodologia, ou os princípios que mediam a metodologia da filosofia. Esses princípios são exatamente dois, só para recapitular. O primeiro é exatamente quando Sócrates diz: tudo que sei é que nada sei. O que o Sócrates quis dizer com isso? Como já foi dito também, ele parte exatamente da ideia de que, para eu buscar a verdade, eu tenho primeiro que reconhecer a minha ignorância. Então, é um princípio da filosofia. Quer dizer, eu não tenho a verdade nesse momento, e dizer não ter a verdade quer dizer, eu ignoro aquilo que eu estou buscando conhecer, aquilo que eu vou estudar, eu ignoro. Se eu não partir desse ponto, quer dizer, dificilmente eu vou chegar ao que eu quero, que seria a verdade. Então, esse o primeiro princípio do Sócrates, que passou a ser também o princípio da filosofia, é esse tudo que sei, que nada sei. O reconhecimento da ignorância para que eu possa me colocar em busca da verdade. E o segundo princípio é aquele que é dito, que é conhece-te a ti mesmo. O que os gregos querem é exatamente conhecer. Conhecer o quê? Conhecer todo o universo, o que eles chamavam de cosmo. Ora, mas eles chegaram à conclusão de que esse cosmo, ele vai como que contraindo, né, se contraindo para dentro. Do mesmo modo como ocorre, por exemplo, com o processo do nascimento. Então você tem, por exemplo, a mãe, e a mãe gera um filho dentro dela. Então, isso indica o quê? Que esse filho é como se fosse uma espécie de imitação, uma reprodução daquilo que é a mãe e o pai. Então, o que eles entenderam dessa forma é o seguinte, é que se há o cosmos, que é a coisa grande, ou a totalidade de tudo, dentro do cosmos foi gerado uma figura que é uma espécie de reflexo ou imitação do próprio cosmos. Então, esse reflexo, essa imitação é o próprio ser humano. Então, por isso é que eles tiveram a ideia de compreender o ser humano como um microcosmo, quer dizer, um cosmo pequeno. Isso quer dizer o quê? Que o homem tem tudo aquilo que o cosmos tem. Não há nada que o cosmos tenha que não tenha também no homem ou no ser humano. Ora, com isso, eles chegaram à conclusão de que, para eu conhecer o cosmos, e se o microcosmos tem tudo o que o cosmos tem, então basta que eu conheça o microcosmos. Então, eles chegaram ao segundo princípio deles, que é o conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, se o homem quer conhecer a totalidade ou quer conhecer a verdade, ele vai ter que conhecer a si mesmo. Então, o caminho para ele conhecer o cosmos é exatamente conhecer a si mesmo. Então, esse é o segundo princípio do Sócrates, que passa a ser também o princípio da filosofia, ou da metodologia da filosofia. Então, são exatamente os dois princípios. Tudo que sei que nada sei, e conhece a ti mesmo. Então, veja bem, onde é que está o problema? É que nesse processo de busca da verdade, ele não é destituído de obstáculos. Então, tem um grande obstáculo. E esse grande obstáculo está exatamente naquilo que o capítulo citou como sendo as crenças costumeiras. Então, é o seguinte, para você conhecer a verdade, no meio desse caminho tem exatamente uma coisa chamada crença. Então, a ideia deles é o seguinte, é que aquilo que eu estou vendo lá fora não é tal e qual eu estou vendo. Por quê? Porque a minha crença me impõe ou me força a ver lá fora aquilo que eu acredito. Não exatamente o que está lá, mas exatamente o que eu acredito. Então, para eu ver a coisa da forma como ela é, ou como ela se apresenta, ou tal qual ela é em si mesma, eu tenho primeiro que me despir, ou me destituir, ou pôr em suspenso a minha crença. Então, a crença, as chamadas crenças costumeiras,
elas são exatamente o grande obstáculo. Então essa crença ela se manifesta de N maneiras. Cada filósofo ao longo do tempo vai dar um nome diferente para essa crença. Por exemplo, o Karl Marx vai chamar de alienação e outros vão chamar com outros nomes. Que porra é essa? Que merda é essa? Ele pode mesmo ver a gente? Bem que neguinho me avisou, essa parada é muito louca. É alucinação! É alucinação! Calma, cara. Tá tudo bem, respira fundo. Não é alucinação, só tá viajando, irmão. Fica comigo, se acalma. Vai passar. Não dá! Você tá vivo, olhando pra mim com essas luvas, esses sapatinhos, esses braços, as pernas. Pernas? É? Olha pra mim! Olha pra mim! Eu não tenho pernas, seu cretino! Você acabou de comer as minhas pernas! Ah, não, seu pizza! Que droga, eu comi toda a sua família! Eu cometi genocídio de pizza! Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Quando você parar de beber a gente! É! E quando parar de usar a gente! O que ele faz com você? Então, como é que o capítulo 1 apresentou essas crenças costumeiras? Eu fiz 2 slides a partir desse slide que nós estamos fazendo, que é uma espécie de resumo do capítulo 1 e diferente deste momento, que o passado pode ser lembrado ou esquecido e o futuro desejado ou temido. Segundo, ele está sonhando acordado. Também é outra crença costumeira, é uma afirmação que nós fazemos. Qual é a crença que está associada quando nós dizemos isso? Que eu acredito que sonhar é diferente de estar acordado, porque no sonho, o impossível e o improvável se apresentam como possível e provável. E também que o sonho se relaciona com o irreal, enquanto que a vigília se relaciona com o que existe realmente. Acredito que a realidade existe fora de mim, que posso percebê-la e conhecê-la tal como é, e por isso creio que sei diferenciar a realidade de ilusão. Terceira, ela ou ele ficou maluco, né? Ou ela ficou maluco ou ele ficou maluco. Qual a crença que está associada quando nós dizemos isso? Que acreditamos, né, que sabemos diferenciar a sanidade mental da loucura, que a sanidade mental se chama razão e que maluco é a pessoa que perde a razão e inventa uma realidade existente só para ela. Ao acreditar que sabemos distinguir a razão da loucura, acreditamos também que a razão se refere a uma realidade que é a mesma para todos, ainda que não gostemos das mesmas coisas. Quarto, onde há fumaça, há fogo, ou não saia da chuva para não se resfriar. Então, qual é a crença que está associada a essa afirmação? Acreditamos que existem relações de causa e efeito entre as coisas, que onde houver uma coisa, certamente houve uma causa para ela, ou que essa coisa é causa de alguma outra. O fogo é causa e a fumaça é seu efeito. A chuva é causa do resfriado, ou o resfriado é efeito da chuva. Acreditamos que a realidade é feita de causalidades, que as coisas ou os fatos, as situações se encadeiam em relações de causa e efeito, que podem ser conhecidas por nós e até mesmo ser controladas por nós, para serem utilizadas em nossa vida. Outra, esta casa é mais bonita do que aquela, Maria está mais jovem do que Glória. Então, o que nós acreditamos aqui? Acreditamos que as coisas, as pessoas, as situações, os fatos podem ser comparados e avaliados, julgados por sua qualidade, bonito, feio, bom, ruim, jovem, velho, engraçado, triste, limpo, sujo, ou por sua quantidade, muito, pouco, mais, menos, maior, menor, grande, pequeno, largo, estreito, comprido, curto. Julgamos assim que as qualidades e as quantidades existem, que podemos conhecê-las e usá-las em nossa vida. O sol é maior do que vemos. Acreditamos que nossa percepção alcança as coisas de modos diferentes, às vezes tais como são em si mesmas. A folha deste livro, bem à nossa frente, por exemplo, é percebida como branca, e de fato ela o é. Outras vezes, tais como nos parecem, o sol de fato é maior que o disco dourado que vemos ao longe, dependendo da distância, de nossas condições de visibilidade ou da localização e do movimento dos objetos.
Acreditamos assim que vemos as coisas nos lugares em que elas estão ou do lugar em que estamos, e que a percepção visual varia de acordo com a distância, se estão próximas ou distantes de nós. Isso significa que acreditamos que elas e nós ocupamos lugares no espaço e, portanto, cremos que este existe. Pode ser diferenciado, quer dizer, perto, longe, alto, baixo e medido, quer dizer, comprimento, largura e altura. Próximo slide, nós vamos ter a afirmação. Na briga, alguém chama o outro de mentiroso, porque não estaria dizendo os fatos exatamente como eles aconteceram. Qual é a crença que está associada aí? Que acreditamos, que há diferença entre verdade e mentira. A primeira diz as coisas tal como são. A segunda faz exatamente o contrário, distorce a realidade. No entanto, consideramos a mentira diferente do sonho, da loucura e do erro, porque o sonhador, o louco e o que erra se iludem involuntariamente, enquanto o mentiroso decide voluntariamente deformar a realidade e os fatos. Mais outra afirmação. Dizemos que há diferença entre erro e mentira, ao considerarmos o primeiro uma ilusão ou engano involuntários e a segunda uma decisão voluntária. O que nós acreditamos? Acreditamos que somos seres dotados de vontade e que dessa nossa vontade, depende dizermos a verdade ou mentira. Mais uma afirmação. Distinguimos mentiras inaceitáveis de mentiras aceitáveis, referindo-nos ao caráter da pessoa, à sua moral. Acreditamos que as pessoas, porque possuem vontade, podem ser morais ou imorais, pois cremos que a vontade é o poder de escolher entre o bem e o mal. E, sobretudo, acreditamos que exercer tal poder é exercer a liberdade, pois acreditamos que somos livres, porque escolhemos voluntariamente nossas ações, nossas ideias, nossos sentimentos. Outra afirmação. Na briga, acontece uma terceira pessoa pedir às outras duas para pôr a cabeça no lugar e ser objetivas. O que nós acreditamos aí? Acreditamos que quando alguém quer defender muito intensamente um ponto de vista, uma preferência, uma opinião e até capaz de brigar por isso, e ser até capaz de brigar por isso, ele pode perder a objetividade e se deixar guiar apenas pelos seus sentimentos e não pela realidade. Aqui é alguma outra já, Quer dizer, no namoro, os namorados tendem a ver as coisas pela perspectiva da paixão. Acreditamos que os apaixonados se tornam incapazes de ver as coisas como são, de ter uma atitude objetiva e que sua paixão os faz ficar muito subjetivos. Então, essas duas juntas, elas formam um conjunto aqui de crenças, como se fosse uma correlação de crenças. Então, se pode até chegar, como está aí, essa conclusão. Assim, não só acreditamos que a objetividade e a subjetividade existem, como ainda acreditamos que são diferentes, e que a primeira percebe perfeitamente a realidade e não a deforma, enquanto a segunda não percebe adequadamente. Quer dizer, qual é a segunda? É exatamente a subjetividade. Porque essa segunda subjetividade não percebe adequadamente a realidade e voluntária ou involuntariamente a deforma. Então, por último, temos aí a última afirmação, que é: dizemos que alguém é legal, entre aspas, porque tem os mesmos gostos, as mesmas ideias, respeita ou despreza as mesmas coisas que nós e tem atitudes, hábitos e costumes muito parecidos com os nossos. O que nós acreditamos aí? Acreditamos que a vida com os outros, família, amigos, escola, trabalho, sociedade, política, nos faz semelhantes ou diferentes em decorrência de normas e valores morais, políticos, religiosos e artísticos, regras de conduta e finalidade de vida. E achamos óbvio que todos os seres humanos seguem regras e normas de conduta, possuem valores morais, religiosos, políticos, artísticos, vivem na companhia de seus semelhantes e procuram distanciar-se dos diferentes, dos quais discordam e com os quais entram em conflito. E acreditamos que somos seres sociais, morais e racionais, pois regras, normas, valores, finalidades só podem ser estabelecidos por seres conscientes e dotados de raciocínio. Então, esse quadro aí, ele foi tirado do capítulo 1 do livro. E o que ele mostra? Ele está mostrando exatamente
que praticamente para tudo o que nós fazemos existe uma crença que media esse fazer. Por exemplo, conhecer é um fazer, quer dizer, o processo de conhecer é um fazer. Então, se eu quero conhecer algo, nesse processo de conhecimento tem lá uma figura que media isso aí, que é exatamente a crença. Então, essa mediação, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Então, a crença, no final, ela pode interferir, ela pode atrapalhar mesmo o processo do conhecimento. E é exatamente nisso que a filosofia diz que quando você acredita em algo e que essa sua crença ela é inquestionável, ela é colocada como inquestionável, ela vira exatamente o que nós chamamos de dogma, uma crença que não pode ou que você não permite que seja questionada. Então vamos para frente, agora vamos para o próximo slide. E aqui nós já estaríamos entrando exatamente no capítulo 2 do livro, certo? Que tem o título O que é a filosofia? Então, o primeiro item do capítulo, ele fala exatamente esse título aí, filosofia e racionalidade. Então, a conclusão, que se chega nesse primeiro momento é o seguinte, é que podemos dizer que a filosofia se constitui quando os seres humanos começam a exigir provas e justificações racionais que validem ou invalidem as crenças cotidianas, que também lá no capítulo 1 foram chamadas de crenças costumeiras. Então, veja, a primeira coisa que nós temos que fazer nessa metodologia da filosofia, é pôr, como eu disse, em suspenso nossas crenças. Veja que pôr em suspenso, nesse caso, não é que você pedir para que você deixe de acreditar no que você acredita. Quer dizer, a ideia é que você ponha em suspenso e aí ponha essa sua crença à prova. Repare que quando você faz isso, e que você leva à frente essa verificação ou essa investigação, pode ser que no final dessa investigação você chegue ao mesmo resultado. Então, repare, qual a diferença que tem entre uma crença em que você meramente acredita ou uma crença em que você chegou a uma prova dela? É que ela já não mais deverá ser chamada de crença. Ela já deverá ser chamada de conhecimento ou de concepção. Quer dizer, o que a filosofia chamaria também de conceito. Então, todo o processo da filosofia é chegar ao conceito, é chegar à concepção. Quer dizer, é você transformar aquilo que você meramente acredita em algo justificado ou algo provado. Então, essa crença provada ou crença justificada, a filosofia vai chamar de conceito. E a pergunta que se faz é o seguinte, por que nesse caso, essas crenças justificadas ou provadas, elas vão ser chamadas de irracionais? E aí é por 3 motivos. Primeiro motivo, porque racional significa argumentado, debatido e compreendido. Acho que não preciso explicar aqui, tá certo? Vamos para o segundo, porque racional significa que, ao argumentar e debater, queremos conhecer as condições e os pressupostos dos nossos pensamentos e os dos outros. Quer dizer, você vê que aqui já implica em uma espécie de diálogo, que ou você faz esse diálogo consigo mesmo, ou você faz esse diálogo com o outro, em que você se propõe a verificar não apenas aquela sua visão, aquele seu modo de ver as coisas, também o modo do outro. E aí entregar ao outro, ou dar ao outro, a oportunidade também de explicar, ou se justificar, ou argumentar. Então, terceiro lugar, diz o seguinte, porque racional significa respeitar certas regras de coerência do pensamento para que um argumento ou um debate tenham sentido. Desse modo, é possível chegar a conclusões que podem ser compreendidas, discutidas, aceitas e respeitadas por outros. Quer dizer, esse debate, esse processo, esse diálogo da filosofia, ele não é feito de qualquer maneira, quer dizer, ele vai ter que ter regras. E essas regras, elas têm que ser colocadas antes de haver o processo de argumentação. Veja, se você verificar, por exemplo, no caso da ciência, a ciência, ela faz exatamente aquilo que a filosofia diz. E quando eu digo a ciência em geral, eu estou falando das ciências específicas. Você pode ver que cada ciência, ela tem o seu método
o seu modo de provar para os outros, ou para todos mesmo, uma determinada verdade. Quer dizer, uma verdade científica, ela não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade de uma pessoa. Ela é uma verdade que pode ser evidenciada pelos outros, ela pode ser verificada pelos outros, ela pode inclusive ser repetida pelos outros. Então, nesse sentido, quer dizer, o que a ciência faz é exatamente o que a filosofia pede. E nesse sentido, o que a filosofia pede é que seja feito para tudo. Não apenas para a ciência, mas para tudo. Então, por exemplo, pode ser também no campo da religião, pode ser no campo da arte, pode ser no campo da ética, pode ser no campo da política. Todos esses campos, eles vão ter que estabelecer uma espécie de regra, tá certo? Em que os debates vão ocorrer. E essa regra, ela vai determinar exatamente não apenas o processo, mas ela vai determinar como é que eu vou chegar ao resultado. E esse processo e esse resultado, ele tem que ser consensual, quer dizer, as pessoas que estão debatendo, elas têm que aceitar aquele processo e o que seria o sistema de prova. Porque se não houver isso inicialmente, vai ser em vão você discutir. Quer dizer, você tem que ter uma regra, é como um jogo. Quer dizer, o jogo tem as regras. Você tem que seguir as regras. Se um jogador se nega a seguir as regras, o jogo se torna impossível. Então, essa é a primeira ideia do primeiro item do capítulo 2. O outro é responder basicamente essa pergunta aí: para que filosofia? Então, veja, antes da gente iniciar essa discussão, né, a gente diz, nós temos que, antes de procurarmos saber o que é a filosofia, os chamados filósofos procuraram responder a pergunta: para que a filosofia? Quer dizer, veja como, nesse momento, esse capítulo 2, ele está procurando exatamente essa resposta. Mas o que é mesmo essa filosofia? O que é que nós pretendemos fazer? Nós que nos chamamos de filósofos. Então, para responder essa pergunta, os pensadores gregos antigos partiram de uma constatação. E a constatação se chega exatamente no capítulo 1. Vamos novamente lembrar do filme Matrix e vamos lembrar também do mito da caverna do Platão. Qual é essa constatação? É que o ser humano é um prisioneiro. E aquilo que aprisiona o homem desde o seu nascimento é precisamente a ignorância. Então, veja que a ignorância ela pode se manifestar de várias maneiras, como eu já disse, né? Mas dessas várias maneiras podem ser resumidas, ou podem ser colocadas tudo nessa rubrica que a gente chama de ignorância. Então, esses filósofos antigos, né, esses pensadores antigos, eles foram levados a concluir que aquilo que é capaz de eliminar ou anular a ignorância é também, precisamente, a sabedoria. Claro, que se eu conseguir chegar à sabedoria, claro que é conseguir superar exatamente a ignorância. Então, qual é o problema aí? É que para aqueles pensadores antigos, buscar a sabedoria passou a ser o próprio sentido da vida. Veja que, nesse caso, repare que para eles, chegar à sabedoria não era meramente um exercício intelectual. Quer dizer, eu estou buscando a sabedoria porque eu quero saber como eu devo proceder nessa vida. E proceder nessa vida não apenas de qualquer maneira, digamos assim, mas provavelmente também por uma finalidade. Porque veja que uma das questões que são colocadas para os filósofos é, por exemplo, a questão da morte. Quer dizer, a gente vê o seguinte: olha, existe a morte, e aí a pergunta que vem em seguida: existe algo depois da morte, né? Existe outra vida? Então, tudo isso é colocado em questão. Isso quer dizer o quê? Que o procedimento dessa nossa vida, e se existe uma outra vida, quer dizer, esse procedimento aqui, ele, de alguma maneira, deve ou deveria estar relacionado com esse procedimento dessa outra vida. Tá certo? Então, veja que a sabedoria aqui, ela envolve a totalidade das atitudes e dos comportamentos do ser humano. Ora, qual é o problema aí? Né? Isso já foi colocado, já coloquei o problema, é que a sabedoria para aqueles pensadores era algo inacessível. Então, os gregos diziam que a sabedoria era própria, era uma coisa própria e somente alcançável, né, pelos deuses. E essa terrível conclusão, ela foi atribuída ao pensador Pitágoras de Samos, conforme nos informam os historiadores da filosofia. Então, assim, pode ser que outro tenha dito, mas ficou registrado que quem primeiro colocou essa afirmação de que só os deuses podem possuir
a sabedoria, foi exatamente o que Pitágoras dissemos. Ora, para Pitágoras, tudo que resta ao ser humano, já que ele não pode se apossar, né, da sabedoria, no caso, é tomar a sabedoria como o próprio sentido da existência humana. Quer dizer, é como se fosse um alvo. Mesmo que ele seja inatingível, né, eu quero atingi-lo. Então, seria buscar, né, a sabedoria para sempre, mesmo sem ter qualquer certeza de que algum dia possa alcançá-la. Vale dizer, tudo que resta ao ser humano é doar o seu amor incondicionalmente à sabedoria. Quer dizer, é um desejar a sabedoria e tornar esse desejo uma coisa perene. Quer dizer, esse desejo vai ser o próprio sentido da minha existência. Então, qual a conclusão que se chega? É que, tendo se originado precisamente na Grécia Antiga, pegando desses pensadores antigos, a filosofia, aí coloquei entre parênteses aí, né, filosofia, em grego, passou a ter literal e simbolicamente o significado de amor à sabedoria, quer dizer, compreendendo a palavra philos, como você poderia traduzir como amor, amizade, e sabedoria você teria a palavra sofia. Então a palavra filosofia, ela tem esse significado de amor à sabedoria, entendendo que o homem, o ser humano, ele, segundo os gregos, ele jamais terá o poder ou a posse da sabedoria, porque cabe apenas aos deuses esse poder de chegar à sabedoria. Então, o que nós podemos é ter a sabedoria como uma espécie de horizonte em que nós vamos nos dirigir a esse horizonte de modo talvez infinito ou de modo indefinido. Então, nesse processo, nessa busca, qual a conclusão que eles chegaram? Então, ele diz assim, que desde então, né, os pensadores passaram a tentar definir o que e o como deve ser essa busca da sabedoria. Então, séculos, milênios, porque vamos lembrar que os pensadores gregos são o quê? Do 6º, 5º século, 4º século, né, de Cristo. Então, nós já estamos aí muitos séculos, milênios, se passaram procurando por a resposta a essa pergunta. E aí, é interessante, talvez a gente colocar aqui agora algumas dessas respostas que foram dadas. Então eu peguei aí 4 exemplos que é talvez importante, né, a gente ver, mas sempre compreendendo que isso aí não é o que é realmente a filosofia, quer dizer, não é uma resposta definitiva, mas é muito mais, o que é muito mais se refere talvez ao processo do que propriamente ao fim ou à finalidade. Então vamos primeiro aí o Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, abre aspas, de fato os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração, na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples, em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Então vamos ver aí, olha, que a palavra admirar, a palavra admiração, como se eu estou mirando para algo. Então, como eu disse, mirar para algo é querer, no caso, de certa maneira, chegar até ela, entendendo que entre esse meu mirar e a própria coisa, existe exatamente essa coisa no meio que se chama a crença. Então, é isso que é o que ele está falando aí da perplexidade. Quer dizer, a perplexidade ela surge exatamente de um conjunto de questionamentos que você faz em relação à coisa e que você não tem inicialmente uma resposta. Então, esse progresso, quer dizer, de você ir respondendo às várias perguntas, é que nos leva exatamente a nos aproximar cada vez mais da sabedoria. O Nietzsche é outro que diz o seguinte, abre aspas para o Nietzsche, então, para viver sozinho é preciso ser um animal ou um deus, diz Aristóteles. Falta ainda a terceira alternativa, para que o Nietzsche está se referindo primeiro ao Aristóteles. Ele diz assim, falta ainda a terceira alternativa, é preciso ser os dois ao mesmo tempo. E quer dizer o seguinte, que para eu buscar a sabedoria, é como se eu tivesse, o ser humano, ele tem os dois lados. Ele tem o seu lado animal, tem o seu lado divino. E nesse caso, na busca da sabedoria para o Nietzsche, você tem que ativar os dois. Não dá para você se despedir um e ficar apenas com o outro. Não dá só pelo lado animal chegar à sabedoria, ou não dá para chegar só pelo lado divino, né, chegar
a sabedoria, até porque a nossa essência, o que nós somos exatamente, é também um animal. Então, nós não podemos nos despir disso que somos nós. Então, para o Nietzsche, a animalidade faz parte dessa busca, ou desse processo que nos leva à sabedoria. Então, o Gilles Deleuze é outro, já no século XX, ele diz o seguinte: o problema do começo em filosofia foi sempre considerado, com razão, como muito delicado, pois começar significa eliminar todos os pressupostos. Enquanto em ciência, porém, encontramos-nos diante de pressupostos objetivos que podem ser eliminados por uma axiomática rigorosa, os pressupostos filosóficos, eles são subjetivos, tanto quanto objetivos. Então, você vê que o Deleuze, ele mostra claramente aí uma diferença sutil, né, que há entre a filosofia e a ciência. Então, a ciência, ela procura, como ele disse aí, criar uma axiomática que seja objetiva, que no caso não possa ser questionada. Enquanto que o filósofo, ele não, dificilmente ele consegue fazer isso. Primeiro porque o processo de filosofar é um processo que começa de modo subjetivo. Então, esses pressupostos, é claro que a ideia do filósofo, posteriormente, é transformar esse princípio, que pode parecer subjetivo no início, mas a ideia é que ao longo de todo o processo da argumentação, ele prove que aquela subjetividade que ele partiu, ou aquela visão subjetiva que ele partiu, ela pode ser objetivada, pode ser concebida, transformada em conceito. E por último aí nós temos Maurice Merleau-Ponty, que diz o seguinte: a verdadeira filosofia é reaprender o mundo. E de fato né? Quer dizer, como a gente viu, o que nós aprendemos quando nós, no processo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento? Basicamente, quando criança, por exemplo, nós recebemos a informação dos outros, né? Das outras pessoas, da família, os amigos, pessoas que se aproximam de nós. Então, eles ensinam a gente a ver o mundo. Então, o filósofo, ele deve chegar um momento em que ele vai pôr esses ensinamentos, entre aspas, que são colocados para essa criança e esse adolescente, ela tem que ser posta em questão. Então, como eu disse, esses ensinamentos, na verdade, são crenças. E por que são crenças? Porque não foram testadas, não foram verificadas. Se forem, a partir do momento que você passa pelo processo de verificação, então, como eu disse, ela deixará de ser crença, vai passar a ser uma concepção, vai passar a ser um conceito. Então, vamos entrar agora no que o capítulo chama de atitude filosófica, que é vamos dizer assim, é o lugar em que o filósofo, pensador, né, vai chegar para se pôr efetivamente no caminho da busca da sabedoria, no modo que nós entendemos como propriamente filosófico. Então, como eu disse aí, como consequência dessa eterna busca da sabedoria, a atitude filosófica ela apresentou duas características que mostraram-se complementares, correlatas e inseparáveis. Então, a primeira é negativa e a segunda é positiva. Então, a primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é um dizer não aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, aquilo que todo mundo diz e pensa, ou que é o estabelecido. Em outras palavras, é tomar distância de nossas crenças para podermos interrogar quais são suas causas e qual o sentido. Então veja que esses preconceitos, esses prejuízos aí, são exatamente aquilo que nós já chamamos para trás de crenças. Então nós temos que dizer um não a isso. E repare que dizer um não aqui tem que ser compreendido. E não é você deixar para lá, deixar para trás todas as suas crenças. A ideia, novamente, é como se você pusesse em suspenso aquilo. Você vai pôr em suspenso para você passar aquelas suas crenças por um processo de verificação. Como eu disse, se no processo você chegar ao mesmo resultado, você vai acreditar mais ainda. Mas veja que essa sua nova crença aí, entre aspas, ela, tecnicamente falando, ela não vai se chamar mais crença, ela vai se chamar conceito, porque é uma crença verificada. E nesse sentido aí, a segunda característica, né, da atitude filosófica é positiva, né, que é o lugar que eu quero chegar. Quer dizer, eu não vou só negar, eu quero chegar efetivamente a
a um resultado. Então, essa segunda característica da atitude filosófica, ela é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos, quer dizer, enfim, tudo. Então, tudo é objeto de questionamento da filosofia. Não há nada que esteja fora desse processo de busca. E é também uma interrogação sobre o porquê. Quando eu digo porquê, normalmente eu quero saber da origem. Quer dizer, qual a origem disso? Qual a causa? E como disso tudo é de nós mesmos. Quer dizer, o porquê daquilo que nós estamos buscando compreender, mas também, veja que nesse sentido aí, o próprio pensador ele vai colocar a si mesmo como objeto de conhecimento. Próximo slide. Vai dizer o seguinte, que nesse caso seria a finalidade, porque como eu disse, a parte positiva dessa característica da busca da verdade, ela impõe que a gente busque efetivamente uma resposta. Então, essa resposta, como foi colocada, ela vai ter duas finalidades, já foi colocado inclusive no slide passado. Ela trata de buscar conhecer a coisa, por isso chama-se ontologia. Que ontologia quer dizer a teoria da coisa. Então, onto, ou toon em grego, quer dizer a coisa. E logia pode se chamar teoria, estudo. Então, a ideia, a primeira coisa que eu quero é buscar conhecer a coisa. E a filosofia chamou isso de ontologia. E aí, como eu disse, né, além de eu querer conhecer a coisa, o ser humano, né, o pensador, ele chegou a uma conclusão de que aquele que conhece também passa a ser um objeto de conhecimento. Quer dizer, então, o próprio homem, quer dizer, aquele homem que quer conhecer, ele também deve ser conhecido, ele também deve ser passado por essa verificação. Porque, como eu disse, se você vai pôr à prova as suas crenças, quer dizer, você tem que pôr à prova não apenas tudo, todas as crenças, tudo aquilo que você absorveu ao longo da vida, mas também pôr à prova as suas faculdades, as suas capacidades, elas têm que ser colocadas em conferência. Então, por exemplo, será que os meus sentidos, ou a minha sensibilidade tem problema, tem algum problema, ou um problema que seja estritamente natural, ou alguma coisa adquirida, ou, por exemplo, as minhas faculdades, por exemplo, intelecto, imaginação, vontade, sentimento, memória, tudo isso pode sofrer variações ao longo da minha vida? Claro que pode. Então, veja que eu tenho que compreender isso aí exatamente para quê? Para, caso haja algum tipo de problema nessas faculdades, que eu tenha alguma maneira de tentar corrigi-las. Exatamente por quê? Porque no momento que eu corrijo as minhas capacidades ou as minhas faculdades, eu me predisponho, né? Eu me coloco de modo mais correto, mais adequado nessa busca da sabedoria. Então, essa segunda aí, né, que vai se chamar gnosiologia, entendendo que a palavra gnose em grego quer dizer conhecimento, então nesse caso gnosiologia seria a teoria do conhecimento, e a gente diz o seguinte, qual é a principal atividade dessa gnosiologia? Ela vai se chamar exatamente como a filosofia está colocando aí, ela passou a chamar de reflexão filosófica. E aí entenda essa palavra reflexão do mesmo jeito que por exemplo, quando você diz um reflexo de um espelho. Quer dizer, é como se você, a minha imagem, ela como que viaja até o espelho, e o espelho me traz de volta essa imagem. Então a reflexão, ela tem um ir para fora e um voltar. Quer dizer, ela sai do sujeito, vai até o objeto, depois retorna para o sujeito novamente. Então, a ideia da reflexão é exatamente essa, e é assim mesmo que a filosofia faz. Então, o que é essa reflexão filosófica? A filosofia diz, é o movimento pelo qual o pensamento, examinando o que é pensado por ele, volta-se para si mesmo, como fonte do que foi pensado. É a concentração mental em que o pensamento busca examinar, compreender e avaliar suas próprias ideias, vontades, desejos e sentimento. Nos fixando agora, mais precisamente, na reflexão filosófica, o que a gente pode dizer dela? Então, a primeira coisa, a reflexão filosófica, ela significa movimento de volta sobre si mesmo, movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. Segundo, a reflexão filosófica ela é radical, porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo, para conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio conhecimento, o próprio pensamento. Então, veja como todo aquele rigor que eu vou pôr na minha busca para a coisa, eu também vou pôr, né,
na busca ao que seria o conhecer-se a si mesmo. Veja que a gente foi colocado lá que os dois princípios da filosofia, um é tudo que sei que nada sei, e o outro é conhece a ti mesmo. Então, conhecer-se a si mesmo, ele já faz parte desse movimento que a filosofia chama de reflexão filosófica. Então, por último, aí, a reflexão filosófica também se volta para as relações que mantemos com a realidade circundante, para o que dizemos e para as ações que realizamos nessas relações. Então, como deve ser essa busca da sabedoria? Então, veja que a palavra colocada pela filosofia é exatamente a palavra sistemática. Então, o que significa para a filosofia isso? É que, nesse caso, a filosofia ela vai trabalhar com enunciados precisos e rigorosos. Repare que, quando a gente diz precisos e rigorosos, isso sai da esfera da subjetividade. Então, quando o filósofo está fazendo o seu trabalho, ele tem que, colocar como sendo uma espécie de julgador, uma figura que está fora dele, que vai julgar. E é interessante porque os filósofos antigos, eles pensavam, colocavam inclusive a ideia de Deus mesmo, como sendo essa figura que vai fazer com que o julgamento daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu supostamente sei. Quer dizer, é como se eu dissesse assim, eu estou sendo posto à prova, então eu vou dizer algo e vou esperar que um outro, que seria o próprio Deus, que é o detentor da sabedoria, julgue se aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro ou não. Então, por isso é que ele, tomando como referência essa divindade, quer dizer, essa figura que supostamente tem o poder de ter a sabedoria, quer dizer, ele vai ser o julgador. Então, é como se eu fizesse, a gente chama isso de considerar, é como se eu tentasse me colocar na posição do próprio Deus, exatamente para quê? Para dizer algo que ultrapassa o que é meramente subjetivo. Então, o segundo, ele busca encadeamentos lógicos entre os enunciados. Quando você vai falar sobre uma determinada coisa, você pode dizer várias coisas sobre ela, a gente chama isso de categorias. Então, por exemplo, eu digo uma coisa, se ela é bonita, se ela é grande, se ela é pequena, se uma coisa se relaciona com outra. Então, tudo isso eu posso dizer da coisa. Então, repare que esse dizer da coisa ele tem que estar encadeado. Quer dizer, você não pode fazer com que esse encadeamento, por exemplo, entre em contradição. Então, se você está falando de algo que está sobre a mesa, depois você não pode dizer que está sobre outra coisa, entende? Quer dizer, aquilo tem que se referir àquilo que está naquele local. Por exemplo, se você está estudando algo em uma determinada situação, você não pode falar sobre aquilo em outra situação, tá certo? Sem levar em consideração que essa nova situação ela pode, inclusive, promover uma variação nessa coisa que nós estamos estudando. Terceiro, utiliza conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração e prova. Então, isso tudo aqui a gente já falou mais para trás. E exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Então, conclusão aí. O conhecimento filosófico é um trabalho intelectual. É sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões que se apresentam, mas exige que as próprias questões sejam válidas e que as respostas sejam verdadeiras, estejam relacionadas entre si, esclareçam umas às outras, formem conjuntos coerentes de ideias e significações e sejam provadas e demonstradas racionalmente. Quer dizer, quando eu digo aí que é provada racionalmente, quer dizer que não é uma prova só para mim, tem que ser uma prova que possa ser conferida por quaisquer outras pessoas ou quaisquer outros pensadores. Então, a atitude filosófica, como conclusão, nesse caso, ela é uma análise, uma reflexão e também uma crítica. Então, vamos ver, por exemplo, rapidamente, a palavra análise, em grego, ela se refere exatamente ao que nós chamamos de divisão. Então, quando eu estou vendo uma coisa, eu posso ver essa coisa, não apenas, essa coisa é composta, porque se ela for composta, então ela for resultado de uma composição, então ela pode ser decomposta, ela pode ser dividida. E a ideia é assim, eu posso dividir a coisa em quantas partes, de maneira que essas partes não tirem exatamente aquilo que ela é. O exemplo que eu normalmente costumo dar aí por exemplo, o exemplo da água.
Então, por exemplo, eu tenho a figura da água, que está ali, por exemplo, a água está no copo. Então, quando eu vou dividindo a água, eu vou dividir pela metade a quantidade, vou mais a metade, até chegar à última parte que não pode mais ser dividida. E hoje todos nós sabemos que essa última parte que não pode ser mais dividida é exatamente o H2O. O H2O é a molécula que define a água. Eu posso dividir essa molécula? Claro que eu posso. Mas no momento que eu divido essa molécula, eu já não tenho mais a água. O que eu vou ter seria dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, mas não tem mais a água. Então, para ser água, esses dois hidrogênios e esse oxigênio eles têm que estar ligados, formando exatamente a molécula. Então, por isso é que você vê que eu já estou dizendo claramente aí que veja que não é só a filosofia que faz isso, mas a própria ciência, ela trabalha usando essa metodologia, né, que a filosofia prega. Ou a segunda é exatamente a reflexão. Então, a reflexão é exatamente também, você vê que não apenas a filosofia, mas a própria ciência também faz isso, que é exatamente você como que sair de si, quer dizer, essa visão que eu estou tendo, ou essa análise que eu fiz, ela pode ser posta de outra maneira, ela pode ser colocada de uma outra maneira. Então, só o fato de eu colocar isso, essa possibilidade, isso já é uma reflexão. Aí, um outro ponto é também ver o seguinte: será que alguma coisa em mim pode ter influenciado nesse modo de ver a coisa? Quer dizer, alguma faculdade minha ou minha sensibilidade, ou algo no processo, algum instrumento que eu utilizei pode estar danificado, pode ter algum problema que possa interferir nessa visão, nessa análise? Então, veja, tudo isso aí é exatamente a reflexão. E, por último, é exatamente a crítica. Então, a crítica é exatamente isso. Olha, eu fiz a minha decomposição, eu fiz a minha análise, fiz a minha reflexão e cheguei a uma determinada conclusão. Ora, a questão é, quer dizer, eu tenho que ter uma espécie de filtro, um agente de prova em relação àquela minha conclusão. Aí a resposta é sim. Então veja que a ideia da crítica ela não está somente no próprio pensador, mas a ideia é submeter aquele meu conceito, aquela conclusão que eu cheguei, a mim mesmo, eu já me entendendo como uma espécie de outro que vai fazer aquela crítica, mas também submeter aos outros pensadores para que eles possam conferir e checar. Veja como a ciência também faz isso. Entendeu? Repara que quando eu faço um determinado experimento na ciência, e eu chego a um determinado resultado, eu tenho que descrever todos os procedimentos nos mínimos detalhes. Por que eu tenho que fazer isso? Porque um cientista vai ter que provar aquilo, né? Vai ter que verificar. E como é que ele vai verificar? Ele vai ter que passar por todos os procedimentos que aquela figura que está experimentando fez, né? Para ver se ele vai chegar ao mesmo resultado. Se ele chegar ao resultado, então aquela verdade passa a ser chamada de verdade científica. Ora, se ele chegar a um resultado diferente, então alguma coisa aconteceu ali, ou algum procedimento, né, vai ter que sofrer algum tipo de mudança, ou algum instrumento não viu, né, ou não captou um determinado detalhe da coisa, e assim sucessivamente. E a outra coisa é sobre a reflexão filosófica. Então, a conclusão que se chega à reflexão filosófica é aquilo que se dirige ao pensamento, à linguagem e à ação. Então, são perguntas sobre a capacidade e a finalidade de conhecer, falar e agir, própria dos seres humanos. Portanto, é um saber sobre a realidade interior dos seres humanos. Então, nós temos aí essas duas atitudes, ou dois movimentos, né, que a filosofia faz, que é a primeira atitude filosófica e a reflexão filosófica. Então, entendendo aí, olha, que elas não são separadas. Quer dizer, que a reflexão filosófica ela está dentro da atitude filosófica, e dá para ver claramente lá, quando a gente viu lá, que é análise, reflexão e crítica. Então, veja que a reflexão filosófica ela é um procedimento interno da atitude filosófica. Então, para que essas três atividades se realizem, é preciso que a filosofia se defina como busca de quê? Primeiro, busca do fundamento. Então, esse fundamento ele vai ser os princípios, as causas e as condições. E também, por outro lado, do sentido da realidade em suas múltiplas formas. E a gente chamaria isso de quê? De significação
e finalidade. Então, para tanto, a filosofia ela deve indagar sobre essas formas de realidade. Quais são essa indagação? Ou quais são as perguntas aí? Que passam a ser exatamente as perguntas fundamentais da filosofia, que é o que, o como e o porquê. Então, essas três respostas, elas são exatamente as respostas que são perseguidas pela filosofia. Aí você vai dizer assim, não, mas não tem outras perguntas que você pode fazer sobre a coisa? Por exemplo, você não pode dizer o para quê, ou você não pode dizer quanto. Mas veja que a ideia é que essas outras perguntas, elas, de algum modo, elas estão dentro dessas três. Por exemplo, quando eu pergunto o porquê de uma determinada coisa, eu não estou perguntando somente pela origem, mas de certa maneira, é como se a finalidade ela estaria na origem. Por exemplo, você pega um caso de uma semente. A semente é a causa da árvore. Mas repare que a gente hoje sabe que dentro da semente você tem todas as determinações do que vai ser a árvore no futuro. Então, entendendo aí que se você conhece a causa, a finalidade estaria internamente ou no interior da própria causa. E aí se diz o seguinte, procurar as causas que as fazem existir, permanecer, mudar e desaparecer. Então, entendendo aí, repare que nesse ponto aí, o que os pensadores chegaram à conclusão? De que essas coisas que nós estamos querendo conhecer, elas, exatamente pelo fato delas existirem, elas podem passar por algo que ocorre com tudo, que é a mudança. Então, se a coisa muda, então eu tenho que saber quais a causa dessa mudança. Quais são as condições para essa coisa, por exemplo, ela permaneça tal como é, ou quais as condições que faz com que ela mude. Então, veja que conhecer a coisa aí não é só a coisa congelada, digamos assim, né? Como se ela fosse algo imutável, mas exatamente ver que eu quero conhecer a coisa naquilo que ela tá certo? E entendendo que aquilo que a coisa implica nesse dessa coisa que nós chamamos de existência, implica todas as condições ou tudo aquilo que produz, né, a mudança dessa coisa. Então eu tenho que saber da coisa, saber tudo dela, o que ela é e todo esse processo pode levar essa coisa à mudança. Então, qual a conclusão que a gente chega? Só repetindo que a análise, a reflexão e a crítica proporcionam à filosofia a maior amplitude dos saberes, pois ela amplifica e desdobra todas as questões, transformando problemas particulares em grandes temas universais. Então, veja que a filosofia, embora ela trabalhe com coisas particulares, mas o objetivo final, o objetivo último é chegar à universalidade. E aí está o exemplo aí, né? Eu tenho um exemplo que eu coloquei aí, que é, por exemplo, quando você pega, eu vou fazer uma análise do que é a pobreza. Então, qual a causa da pobreza? O que a pobreza gera? Quais os problemas que ela implica? Por exemplo, a outra ideia da corrupção, que é algo também que existe, algo que eu tenho que saber, causas, e por aí vai. Desigualdade é outra coisa. Existe a desigualdade entre as coisas, entre as pessoas, entre as sociedades? Claro que existe. Então, isso é uma coisa que é um objeto a ser estudado? Com certeza. As guerras existem? Então, quais as causas das guerras? Então, você vê que isso aqui, as guerras, no caso, são estudadas, por exemplo, pela história. Essa ideia de desigualdade é estudada, por exemplo, pelos sociólogos. A seca, né, também é outro objeto, né, que, no caso nosso aqui, antes a seca era atribuída apenas ao Nordeste, hoje você vê que outros lugares, inclusive do Sul, que não se falava em seca, hoje você tem alguns lugares lá, em alguns anos, você tem, nós chamamos também de seca. A violência é outro exemplo. Então veja, nós temos aí pobreza, corrupção, desigualdade, guerras, violência e seca. A ideia é o seguinte, são objetos separados de estudo. Eu digo, será que dá para a gente unificar tudo isso num outro objeto que unifique, né, ou que relacione, né, todos esses objetos que no primeiro momento aparentam ser ou podem ser vistos como separados, mas será que tudo isso não compõe, não faz parte de um conjunto, de um problema, né, conjunto?
E aí, veja que está no meio aí, né, dizendo o seguinte, são os problemas da existência humana. Então, tudo isso, seca, violência, guerra, desigualdade, corrupção, pobreza, são problemas da existência humana. Então, a existência humana, quando eu estou estudando a existência humana, eu não posso deixar de levar em consideração todos esses aspectos. Veja que aqui só são 6. Dizer que só são esses 6, é claro que não. Tem outros elementos aí que entram também. E assim concluímos a nossa aula.